Bom, a finalização em ortodontia é muito importante para o caso terminar todo bem engrenadinho, os dentes todos bem engrenados, mas, por incrível que pareça, uma boa finalização não está relacionada ao que é feito no final do tratamento, e sim antes, nas outras fases. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar aqui 5 coisas que podem estar atrapalhando a boa finalização dos seus casos. Tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar bastante. Então, para você que está aí quebrando cabeça na hora de finalizar os seus casos, fica até o final que tenho certeza que vai ser esclarecedor. Agora, antes de iniciar aqui o vídeo, eu quero lembrar que se você está, por acaso, perdido no planejamento dos seus casos, não sabe muito bem por onde começar, qual a melhor sequência a seguir, tem aqueles casos que estão travados no seu consultório, isso é perfeitamente normal. E eu quero te dizer que eu tenho um treinamento focado em planejamento, para te ensinar a não ter dúvidas mais sobre qual mecânica usar, qual sequência seguir no tratamento, e te dar muito mais segurança no seu dia a dia, na prática aí do seu consultório. Então, vou deixar o link para o meu treinamento Planejamento Ortodôntico Objetivo na descrição do vídeo. Tenho certeza que vai mudar o jogo para você. Então vamos lá ao primeiro fator que vai atrapalhar lá no final a finalização do caso. Compensações dentárias excessivas em casos que são praticamente casos de cirurgia ortognática, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Quanto mais você tiver com seus incisivos na região anterior em inclinações ideais, certo? Com leve inclinações ideais, melhor vai ser a finalização do seu caso, porque você vai ter uma região posterior, tanto no arco superior como no arco inferior, de tamanhos semelhantes. Então, a tampa vai encaixar perfeitamente, né, com a caixa, vamos dizer assim. Quando você faz compensações excessivas, por exemplo, em casos de classe 3, em que você tem uma maxila muito retraída e você quer vestibularizar bastante os incisivos superiores, então você vai ter arcos de comprimentos diferentes. Então, a tendência é você não engrenar bem esses dentes na região posterior. Ou, se conseguir engrenar na região anterior, você vai ter toques, muitas vezes, que não são saudáveis, né, para os dentes, no longo prazo. Então, sempre você tem que verificar se realmente a compensação que você vai precisar fazer dentária vai precisar ser grande. Verificar se o caso é cirúrgico ou não. Confira a relação entre as bases ósseas. Confira o ponto A e o ponto B. Eles devem estar na mesma altura praticamente, né? Ali uma NB de 2, né? Que é a diferença entre o ponto A e o ponto B, de 2 graus no máximo. Se você começar a ter um distanciamento muito grande dessas bases ósseas, quanto maior esse distanciamento, maior são as compensações dentárias e mais dificuldade você vai ter em finalizar esse caso, principalmente se você está iniciando. Então, saiba analisar isso, e se o caso pedir realmente que seja feita uma cirurgia ortognática e não uma compensação, indique o paciente para a cirurgia. Não tente fazer tratamentos heróicos. Número 2, isso é uma falha bastante comum que vai te ocasionar problemas na finalização, que é colar brackets em alturas diferentes, não falo erradas, mas diferentes, porque vamos dizer que você colou. Vamos dizer que você tem uma mordida profunda e você, para escapar da mordida profunda, tenta colar o bracket inferior muito próximo à gengiva. O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar inclinações, né, torques diferentes nos dentes superiores e inferiores. Então você não vai ter inclinações ideais no incisivo ao final do tratamento. Você vai ter, por exemplo, um incisivo inferior muito lingualizado. Você vai ter um overjet persistente no final do tratamento. E não vai te permitir ter um bom engrenamento das arcadas. Então, o ideal é que você use um levante e que você cole tanto o arco superior como o inferior, os brackets, no meio do dente, certo? E aí existem 2 tipos de levantes que você pode fazer, o levante posterior e o levante anterior. E aí vai depender muito do padrão facial do paciente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre os levantes, você pode pesquisar, né, levantes, dentista responde lá, onde eu falo exclusivamente sobre esses 2 tipos de levante, para você saber que tipo de levante fazer. Número 3, sobremordida. Outra questão que dificulta o engrenamento das arcadas e a finalização do caso é curvas de Despé que não estão planificadas, certo? Você tem, de repente, o arco superior plano e um arco inferior que está curvo ainda. Você não corrigiu a questão da curva de Despé. Então, para haver um engrenamento perfeito entre arcada superior e inferior, é preciso você ter um plano na região superior, no arco superior, e um plano na região inferior, na arcada inferior, para ver o perfeito engrenamento. Porque aí nós temos 2 arcos
de medidas iguais, vamos dizer assim, e harmônicas, e não um arco curvo, dessa forma, inferior, e outro plano superior, porque não há um encaixe dessa forma. Então, um dos primeiros passos na sequência de tratamento ortodôntico é a correção do vertical, a correção das curvas de Spee. Essa correção ela deve vir antes das mecânicas de classe 2, das mecânicas de classe 3. Então, tudo é questão de entender a sequência de tratamento e não pular de sequência antes de corrigir totalmente outro. Número 4, diagramação errada. O que acontece? No sentido transversal, às vezes você tem um arco de um formato superior e o arco inferior de outro formato. E aí você vai ter uma tampa com um tamanho diferente da caixa. Não vai haver um engrenamento perfeito da tampa com a caixa, em outras palavras. Então, a diagramação ideal acontece quando nós temos um arco superior e um arco inferior praticamente iguais, com o arco inferior justaposto ao arco superior, um pouco menor do que o arco superior, mas exatamente justaposto ao arco superior. Porque senão você vai começar a ter diferenças transversais. E aí, de repente, tentar colocar um elástico de fechamento, em um caso como esse, como eu estou mostrando aqui, e não ter o efetivo fechamento. Porque o problema, num caso como esse que eu estou mostrando, é transversal. Então você tem que corrigir o transversal, né? Hoje, nos meus casos, eu utilizo pouquíssimo elástico de fechamento, porque, na grande maioria das vezes, nós não devemos utilizar, para casos como esse, um elástico de fechamento, e sim cuidar na diagramação do arco, corrigir o transversal e não o vertical. E número 5, esse é um problema que vai ser realmente complicado, principalmente para quem está iniciando na ortodontia. Se você está iniciando na ortodontia, procure aprender a fazer uma ortodontia simples. Tá? Não complique, tentando misturar várias etapas ao mesmo tempo, como é o caso, por exemplo, de uma filosofia autoligada, onde você tem ali a correção transversal, vertical, tudo ao mesmo tempo ali. Ok, para quem tem mais experiência, ótimo. Mas, para você que está iniciando, vão ser muitos efeitos colaterais simultaneamente para você calcular. E o fato de você fazer uma etapa de cada vez, às vezes pode entregar um resultado mais rápido para o paciente do que você tentar misturar várias etapas ao mesmo tempo, corrigir o vertical, ao mesmo tempo que corrige o transversal, e acabar não obtendo um bom engrenamento e tendo que perder muito tempo na finalização. Quando que se você fizesse, né, a correção vertical completa, aí depois vai para a correção sagital, de classe 2, classe 3, até o final seria um caminho mais passo a passo, mas que seria mais assertivo e realmente resolveria. E seria até mais rápido, entendeu? Então, evite misturar muita coisa ao mesmo tempo, né? Como eu falei no meu treinamento, eu tenho um treinamento onde eu falo com clareza cada passo, cada etapa que você deve realizar. E cada uma dessas etapas você tem que fazer até o final, antes de ir para a próxima. É muito importante isso. Fazer até o final. Concluiu, vai para a próxima. E assim você consegue ter mais previsibilidade e às vezes fazer até mais rápido o tratamento. Beleza? Olha, se você está iniciando na ortodontia, eu queria lhe dar dicas que eu deveria ter aplicado no começo da carreira e que hoje, né, eu vejo como isso é importante. Então clica aqui nesse vídeo onde eu falo quais são essas dicas aí para você que está iniciando e tenho certeza que vai lhe ajudar. Clique nesse vídeo para assistir. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.